Muita paz a todos. Sejam sempre bem-vindos aqui em nosso espaço Caminho da Luz. O tema que nós escolhemos hoje é como vivem as crianças no plano espiritual. Eu vejo por aí muitos centros espíritas, muitos médiuns canalizando crianças. Então as pessoas perguntam muito para mim, Laércio, como é que funciona isso? Como é que vivem as crianças no mundo espiritual? O que são crianças? Na verdade, não deveriam existir crianças no mundo espiritual. Mas nós vamos entender esse aspecto, quando uma criança morre muito cedo aqui, com poucos anos de idade, como que esse espírito se comporta fora da matéria no plano espiritual? Para onde eles vão? Como eles são amparados? Eles ficam perdidos por aqui com a gente? Então é exatamente sobre isso que nós vamos conversar. Nós temos que ter a devida consciência. Em primeiro lugar, nós temos que ter uma consciência muito grande sobre conselho kármico. O que é o conselho kármico? O conselho kármico é um grupo de espíritos, de entidades, de luz, que são pessoas extremamente conscientes no mundo espiritual, que são responsáveis por nossa jornada na matéria. Ok? Então, vocês imaginem lá uma sociedade organizada, que é as cidades astrais. Ok? Então a coisa funciona mais ou menos assim. Está aqui a superfície da Terra, as pessoas encarnadas, e vamos imaginar o plano espiritual. Claro que nós temos um comando superior, que a gente chama de um comando total, o comando do Projeto Terra, são inteligências muito avançadas, mas nós temos, ao longo dos planos mais inferiores do astral, nós temos as comunidades astrais, grandes cidades astrais, sociedades com milhões de almas vivendo nessas grandes cidades. Tá? No plano que a gente chama de umbral também, ok. Agora, quem coordena tudo isso? Como é que funciona? Quem decide aonde você vai encarnar ou reencarnar? Ok? Quem decide? Então, isso é importante. Para vocês entenderem a vida das crianças, primeiro a gente tem que entender isso. Que existe inteligências que operam nessas cidades, que vão chamar de penumbral, tal. Então essas cidades são governadas, são dirigidas por seres que estão num grau de consciência bastante mais elevado do que a grande massa que está vivendo este processo aqui. Mesmo pessoas, vamos supor, pega uma pessoa aqui que está encarnada aqui, uma pessoa razoavelmente boa, uma pessoa inteligente, um cientista. Essa pessoa quando morre, tá? Ela demora alguns meses, anos para se reestruturar. Mas aí passa 5, 10, 15 anos após a morte dessa pessoa, ela já é uma pessoa totalmente integrada na sociedade astral. Passa por processo de recobrar de vidas anteriores. Tá? Então essas pessoas são pessoas muito inteligentes do lado de lá também. São pessoas que vão passar a servir aquela comunidade, mesmo que tenha que reencarnar de novo. Mas a reencarnação dela pode acontecer 100 anos depois. Sabe? Então o que ela fica fazendo esse tempo todo? Então essas pessoas, elas vão trabalhar nessa sociedade. Elas vão servir essa sociedade. Ok? E grandes indivíduos, muitos indivíduos, vão trabalhar num departamento, lá vamos assim dizer, que é exatamente cuidar e preparar de processos reencarnatórios. Quem assistiu o filme Nosso Lar vai se lembrar daquele guia do André Luiz. Aquele guia, aquele que era o médico que cuidou dele o tempo todo lá no hospital, depois acompanhava ele, levou ele para morar na casa dele, lembra? Lá no astral, da família dele e tal. Esse indivíduo, com toda aquela sabedoria, com todo aquele estado já bastante elevado de consciência, também tinha que reencarnar novamente. Ele estava preparando a sua reencarnação. Ok? Então, veja bem, esse indivíduo é um indivíduo bastante consciente, bastante lúcido,
que vai até um determinado local no plano astral, lá, um prédio, vamos assim dizer, que vai programar, então tem um grupo de pessoas, de entidades elevadas, que vai preparar a reencarnação dele de acordo com o processo kármico dele, de acordo com o histórico kármico todo dele. Aí esses caras é que vão decidir onde, quando, em que família, em que condições, que tipo de corpo você vai receber, se você vai receber um corpo com defeito genético, que tipo de experiência você vai viver ali embaixo. E pasme, neste programa tem espíritos que descem sabendo que vai morrer cedo. Que vai morrer com 10 anos de idade, com 8 anos, às vezes com 4 anos. Porque determinadas pessoas, às vezes, têm um pequeno resgate kármico a cumprir. Você está entendendo? Ela passa por uma experiência, né, onde não só ela, mas a família toda vai viver uma experiência em função dessa morte prematura dessa criança. O Chico Xavier já psicografou milhares de mensagens de criança pós-mortem, onde a família não se conformava com a morte prematura de um filho. Às vezes um filho morre com 10 anos, com 5 anos, 8 anos. E ela não entendia como é que isso ficava no mundo espiritual, né? Aquela velha história, por que Deus levou meu filho mais cedo? Não é verdade? Na verdade, tudo tem um planejamento cósmico. Ok? E esses planejamentos têm muito a ver com a estrutura kármica, com o processo que essas almas deveriam passar aqui, e as pessoas que estão ao lado dela também deveriam passar por essa experiência. Ok? Então, quando uma criança morre jovem, morre muito cedo, ou por um acidente de carro, às vezes morre a família inteira, né? A criança morre, ou morre afogada, né? Ok? Todos esses tipos de acidentes que a gente percebe, a mãe e a família entram num desespero terrível. Ok? Como se tivesse perdido a sua posse. Então, o primeiro passo é tomar consciência de que nós não podemos possuir nossos filhos. Os filhos não são nossos. Pai e mãe devem ter consciência de que quando ela gera um corpo biológico, ela está gerando a oportunidade de uma alma vir ter uma experiência conosco. Esse é o ponto crucial. Ela não é dona dessa alma. Eu quero que vocês entendam que teve um projeto muito grandioso, uma preparação, uma estruturação, um planejamento durante anos e anos e anos para que uma pessoa nasça no seio de uma família. Então você que é a mãe ou que é o pai, você não é dona disso. Você faz parte de algo muito maior. Você está sendo o veículo e o canal de manifestação de uma alma que vai viver uma experiência na matéria, neste plano. Então essa é a consciência que nós devemos acarretar em nós. E nós como pais, e como, né? Eu não sou pai no sentido de ter, nunca tive filho, né? Mas tem minhas gataiadas, que são meus filhos, meus cachorros. Eles são meus filhos, eu trato eles como meus filhos, é incrível, mas para mim eles são meus filhos, né? Então, o que nós consideramos que nós devemos ter devida consciência que aquele ser que está entre nós é uma alma cujo atributo foi estar entre nós para viver uma experiência na densidade da matéria. E nós temos que dar essa oportunidade para esse ser se manifestar com amor, com carinho, tá? E dedicação. E, se em um determinado momento essa criança morre e vai embora, ou adquire uma doença terminal muito cedo, né? Você vai visitar o Hospital do Câncer, por exemplo, quantas crianças lá com leucemia já cedo, tal.
Mas por que isso? Qual é a explicação para uma criança ir embora cedo? É exatamente isso, para depois eu tentar falar como é que elas vão viver no mundo espiritual. Se vocês não entenderem que tudo há um planejamento antes, vocês vão entender como que é a volta, o retorno, óbvio. Né? Senão as pessoas não entendem por que uma criança morre cedo, por que morrem crianças. Ok? Muito bom. Então nós temos que ter consciência disso. O pai, a mãe, a família, nós estamos recebendo em nosso seio uma alma para viver uma experiência na matéria. Ok? Muito bem. Uma vez que essa criança esteja vivenciando essa experiência entre nós, e acontece por uma obra do acaso, que às vezes não é tão acaso assim, o falecimento dessa criança, né, com a tenra idade, nós vamos ter que ter a devida proporção desses fatos. Primeiro, tudo estava planejado. Ok, ó. Por quê? Porque o alto não dá ponto sem nó. Ninguém morre na véspera. O plano astral tem uma tecnologia fantástica, ok? Para estruturar as coisas. Vocês percebem que às vezes existem acidentes de carro, que o carro fica destruído, que você olha o carro, fala, não é possível que o cara que estava aí sobreviveu. E às vezes o cara sai sem um arranhão. Um outro, né, andando para a rua, dá uma tropeção, bate a cabeça no meio-fio, morre. Então, na verdade, o plano astral tem um controle profundo de nossos passos pela vida, de nossa jornada pela vida. Porque nós deixamos lá em cima muitas pessoas que nos amam. Quando nós descemos, nós temos muitas pessoas que ficam lá. Quando você assistiu o filme Nosso Lar, você percebeu quantos laços familiares não tinham lá, laço de amizade, laço de carinho. Então essas pessoas que não encarnam e ficam lá, eles são seus amigos ainda, eles ficam velando por você, eles ficam acompanhando você, cuidando de você o tempo todo. E existem instrumentos muito sofisticados aqui em cima. A tecnologia de monitoramento de nossas almas e nossa jornada aqui na Terra é de uma sofisticação que vocês nem imaginam. Então os nossos mentores kármicos, eles cuidam e monitorizam os nossos passos, vamos chamar 24 horas por dia. Nenhum de nós está sozinho. Não existe sozinho. A solidão é uma questão da alma só, vivenciando uma experiência dentro do corpo. Mas nós estamos observados, nós estamos monitorizados, nós estamos sendo acompanhados por grandes inteligências. Ok? Então, vamos imaginar uma criança que nasce já desde a tenra idade com câncer, com leucemia, com uma doença até terminal. E a família sabe que às vezes é difícil ela viver muitos anos. Que ela vai, os médicos chegam à conclusão que tem determinados tipos de doença que vai ser muito difícil com a nossa tecnologia curar. Mas o plano astral poderia curar. Existe tecnologia no mundo espiritual para curar qualquer coisa. Curar qualquer doença. Você pode até pegar essa criança, levar no grande paranormal aqui, nos médios curadores, que ele não vai curar. Por quê? Porque estava no planejamento kármico essa criança viver pouco tempo na matéria. Faz parte do plano de reencarnação dela. Tá? Vocês vão me perguntar, mas eu não entendo isso, Laércio. Bom, isso é outra história. Isso nós vamos ter que compreender depois, porque você tem que pegar a ficha corrida da pessoa, ver o que ela fez em encarnações anteriores, tal. Às vezes, a coisa acontece assim, eu vou dar um exemplo. Às vezes uma pessoa foi soldado numa encarnação anterior, e às vezes lá atrás, há 500 anos, às vezes nem nessa última encarnação dela, ela foi lá atrás. E lá ela foi uma pessoa que ela entrou em aldeias e matou crianças, muitas crianças. E com atrocidade, com espada, tal, aquelas invasões que a gente vê nos filmes aí, né? Que nós éramos gente muito ruim naquelas encarnações passadas. Então o que acontece? Nós trazemos tanto karma pesado em nossas costas, de vidas anteriores,
que nós não temos capacidade de pagar esse karma à vista. Porque pagar esse karma à vista, né, numa única, descer com todo aquele karma, você não tem condições, você ia nascer torto, pobre, tudo arrebentado, sabe? Não ia ter condição de viver aqui. Então o cara paga karma a prazo. O que é karma a prazo? Cada encarnação você resgata parte deste karma que você acumulou em vidas passadas. E às vezes uma dessas vidas, você vai viver aquilo que você impôs lá atrás para uma criança. Isso na nossa história a gente está repleto, cansado de ver, né? E mesmo agora, não precisa ser lá atrás, não. Se você ver os massacres que fizeram na Bósnia aí, no ano 2000, né, na virada do milênio, né? Os massacres de crianças, de gente, e gente civilizada, dita civilizada do século XX. É inconcebível, mas tem gente que, no fundo, são pessoas muito ruins. Essas almas, elas precisam resgatar esse karma de alguma maneira, e só sofrendo na pele essas consequências do seu, né, da sua imposição, cara. Então a gente pode não entender a curto prazo por que está acontecendo essas coisas, né? E por que às vezes um ser vem como criança, e como criança ele morre cedo, para ele passar pela mesma experiência que ele impôs a alguém que ele matou, torturou no movimento anterior como criança. Você está entendendo? Então tem questões fundamentais, complicadas aí, né? Muito bem. Então, na verdade, em muitos casos, tudo está planejado. Então essa pessoa tem que resgatar, né? Resgatar seu karma. Ok? Numa ordem maior, quando vocês forem para o plano astral, forem estudar caso a caso, inclusive o seu próprio caso, você vai entender, na globalidade das coisas, o porquê isso foi assim. Tá? Tudo tem uma lógica, tudo tem uma razão de ser. Muito bem. Então vamos tentar entender exatamente o que é a proposta da palestra de hoje. Como que essa criança é recebida no mundo espiritual após a morte e como é que ela vai viver lá. Né? Muito bem. Vocês vão ver que é inconcebível você achar, né, que o teu filho morreu com 10 anos de idade, já passou 50 anos, você vai encontrar seu filho criança lá e, ai, mamãe, mamãe. Tá? É engraçado, eu vejo algumas coisas em centro espírita, né, que a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões. Então tem o espírito da Mariazinha. Só que essa Mariazinha já faz 20 anos que fica dando mensagem como Mariazinha no centro espírita. Falei, mas tem alguma coisa errada aí. Então eu vou tentar explicar como é que isso funciona. Na verdade, aquela Mariazinha que dá mensagens como Mariazinha, ela não é Mariazinha. Ela não é uma criança. Ela está se travestindo de uma criança. Para de determinada maneira ser mais fácil ela entrar na psicologia das pessoas e conversar, dialogar com aquelas pessoas. Ok ou não? Tem pessoas que chegam para mim, Laércio, mas olha, o espírito da Mariazinha está lá no meu centro, que fica abaixo no centro espírita e vem conversar, dá mensagem para a gente, e pede doce, e pede isso, e pede papapá, papapá. Mas manda essa Mariazinha conversar comigo, eu vou lá. Eu vou lá. O dia que eu for no centro espírita, essa Mariazinha vem conversar comigo e pedir doce para mim, eu já falo para ela, escuta aqui, vamos mudar esse papo. Eu falo, vamos mudar esse papo, que essa história de Mariazinha comigo não cola. Ela fala, se desculpa, viu? Ela pede desculpa, fala, se desculpa, tal, então vamos conversar. Muda o comportamento padrão. Não é mais Mariazinha falando comigo. História de preto velho é a mesma coisa. História de preto velho, qualquer centro espírita você vai ter um preto velho. Bicho, se for andar o Brasil inteiro, não tem mais preto velho no Brasil, cara. Acabou, não existe isso é coisa do século, 200 anos atrás. Né? Agora da informática, tecnologia, não tem mais preto velho falando, isso é meu filho. Nem existe mais coisa com essa linguagem. Mas em muitos centros espíritas você vai lá, certo?
Então isso é normal, porque é uma psicologia. Quantos pretos velhos não vêm conversar comigo, já muda de figura, já não usa mais aquela linguagem, já não fala mais você. Eu falei, aí professor, o senhor tá bom? Não, por quê? Porque eu sei como é que funcionam essas coisas. E eles sabem que eu sei. Então eles não precisam usar essa linguagem para comigo. Ok? Então, foi-se uma época em que o espiritismo era uma coisa, comunicar-se com o espírito era uma coisa assim monstruosa, por causa devido à Igreja Católica, que proibia tudo, tudo era coisa do demônio e tal. Então era uma barreira muito grande que o espiritismo tinha que romper. E as pessoas não estavam preparadas para comunicar-se, entender direto o funcionamento do plano espiritual. Ou seja, o próprio plano astral não tinha aberto essa informação para a Terra. Karmicamente, o planeta não merecia esse conhecimento. Mas, a passar dos anos, com a chegada desse novo milênio, dessa nova era, tal, após a Segunda Guerra Mundial, a Terra entrou num outro projeto, um outro plano. O plano astral começou a permitir que nós estávamos vivendo a última fase do projeto Terra. Ela começou a permitir que essas entidades de luz se manifestassem e começassem a trazer uma informação maior para quem estivesse encarnado. Tá? E os grandes médiuns famosos no Brasil, como o próprio Chico Xavier, rompendo essa barreira do preconceito. Quem assistiu a história da vida dele vai perceber que ele teve uma dificuldade muito grande de impor o espiritismo no Brasil. A pressão era demais das religiões e tudo mais, do catolicismo, dos evangélicos, né? E quebrando essa barreira. Então é uma dificuldade muito grande de falar com o espírito. Então é uma coisa do demônio, é proibido, você não pode. Mas na verdade, então, esse espírito, eles teve que chegar muito devagar, você está entendendo? Eles tiveram que chegar de uma forma muito suave às pessoas. As pessoas não estavam preparadas para entender essas informações todas que estavam aqui. Aquela que o André Luiz já falou em 1940 e pouco, já foi, né? Um puta boom na cabeça das pessoas. Ok? Então, vamos lá. Então, o que acontece quando uma criança morre e volta para o plano espiritual? Então, vamos ver o que acontece. Na maioria das vezes, os casos são mais ou menos iguais, mas tem exceções. Mas eu vou falar do geral. Quando uma alma está se preparando para descer na matéria, ela sabe que ela vai passar por um processo de esquecimento profundo. O espírito, ele precisa mudar profundamente a sua vibração. Quando ele está aqui, muitos anos que ele está no plano espiritual, o campo vibratório dele é altamente mudado. As células, o campo astral é espaçado, ele está mais alongado, a memória dele é mais expansiva. Ok? Ele lembra de vidas passadas, tem muita informação vivenciando junto. E quando ele vai se preparar para a reencarnação, ele vai num departamento lá, todos os dias ele tem que ir lá, quando está próximo à descida, ele tem que ir lá para preparar o corpo astral. Olha, tem que preparar o corpo astral para se adaptar novamente à matéria. Então, olha o que vai acontecer. Durante alguns meses, já sabe que está grávida a mulher lá, vamos ligar o cordão de prata naquela pessoa tal. No plano astral, esse espírito ele vai se compatibilizando com a vibração daquele corpo material que ele vai usar. Então tem uma máquina lá no astral, tem um lugar que ele tem que ficar tomando uns raios, um lugar, e ele vai assim, vai acontecendo isso com ele, ó. Mesmo antes de encarnar, ele começa a esquecer. Porque ele o corpo astral dele começa a vibrar numa outra frequência. Até que ele perde profundamente a memória dele, ele fica muito vaga, aí ele está pronto para se conectar. E tá o cordão de prata. O cordão de prata fica conectado na criança, mas ainda ele está lá. Raramente ele vem no feto, porque não vai penetrar no feto, fica ali. Ele fica com o cordão de prata conectado, mas está fora. E aí passando por esse processo de treinamento e preparação para a descida. Até o dia do nascimento. Então quando essa criança realmente entra no corpo, ela está muito densa. Os padrões de memória dele foi totalmente abafado.
E você vê, uma criança, ela dorme muito, né? Uma criança. Porque uma criança, quando é criança, não faz nada na vida. Você é uma máquina, eu brinco, né, que é uma máquina de fazer cocô. Né? Só põe comida de um lado e cocô do outro. Comida de um lado e cocô do outro, né? Aquela coisa. A criança não sabe o que está fazendo, o que está vivendo ali, né? Em termos físicos. Mas você vê que a criança, ela dorme muito. Nesse dormir, é o afastar do corpo físico. Por que vocês acham? Por que não poderia ser que nem um animal? Você vê que o animal... Tem animais que já nascem prontos, vocês já perceberam isso? Tem animais que já nascem prontos, o filho da vaca, né? A vaca dá o bezerro, dorme, depois o bezerro já está andando, já está mamando, já está cadê? Qual é o problema? Já tem uma independência. É diferente do ser humano. O projeto do ser humano é diferente. Então o ser humano ele demora muito tempo para o corpo astral se adaptar ao corpo físico. Ó. É uma jornada muito difícil para a alma sair de uma dimensão astral superior e descer diretamente à matéria. Por isso que a fase de criança é muito comprida. Você vê que a gente só vai ter consciência do que a gente é, do que a gente vai fazer aqui, quando está com 15, né, 14, 15, 16, 20 anos de idade, a gente tem uma certa maturidade. Né? Nessa fase de criança, de teen, a gente está aqui que nem a... Né? Maria vai com as outras, né? Ou seja, temos que aprender tudo de novo, ensinar, tal, né? Mas você vê que quando vem alguns caras diferentes, meio aberto, o cara já é gênio de criança, nunca tocou piano, senta no piano, debuia piano, isso aí ele traz gravado no inconsciente de vidas anteriores. Ele já era um grande pianista. Mas isso é planejado, porque o plano astral vai planejar o que vai vazar e o que vai ser bloqueado também. O plano astral libera seus dons. Uma criança, o plano astral pode liberar tal dom, que ele trabalhou muito em vidas anteriores, ou bloquear. Sabe, de acordo com o planejamento, o que você vai vivenciar essa vida? O que nós queremos que você vivencie? Imagine você foi um grande músico na vida anterior. O plano astral não quer que você venha e viva músico de novo, ele quer que você viva outra experiência. Não adianta você viver ser um músico de novo. Sacou? Uma vida anterior eu fui um monge. Vivi dentro do mosteiro. Nessa, eu não posso ser um monge de novo. Vou repetir a mesma experiência? Não, tem muita outra coisa importante para viver, para conhecer, para aprender. Você está me entendendo? Você pode ter até como base aquela experiência de vida. Sabe? Mas o importante é você vivenciar novos horizontes, um novo caminho, uma nova proposta, um novo processo. Ok? Então o plano astral cria o seu comando kármico é que vai direcionando você. Até onde ele encarna, como, que vida que experiência você vai ter que viver. Ele vai abrindo e fechando portas, abrindo e fechando portas. Muito bem. A morte infantil. Vamos pegar uma criança de 1, 2 anos, ou mesmo feto natimorto. O feto morre no parto. Em muitos casos, acontecem determinados acidentes, problemas de estruturação do feto, e o plano astral aborta essa reencarnação. Vocês estão entendendo? Isso já acontece muitas vezes. Aí, o que o espírito faz? Ele espera, é um saco, né? Mas ele tem que esperar a próxima gravidez daquela mulher, daquela família. Ele entra na próxima. Você está entendendo? Fala, não deu certo, tal, espera a próxima. Às vezes, quando morre com 1 ano de idade, também, ele volta para o plano astral e espera, volta na mesma família, a mesma pessoa que volta. É só fazer uma pesquisa astral para ver quem é que reencarnou ali, né? E assim acontece. Mas quando uma criança morre, né, tem várias mortes infantis, vários processos, vários porquês. Vamos pegar uma criança de 5 anos, que é o que mais anda no astral. Aquela que vem pedir doce para você, papapá, no centro espírita. Não tem até aquele famoso dia, como é que chama? Eu esqueço o dia das crianças no centro espírita. Como é que chama aquele santo? Cosme e Damião, né? São Cosme, né? Ei, criançada, tem que levar doce, bala, pá, para a criançada. Né? Tal, quem já frequentou o centro espírita sabe disso, tal, né? Entendeu?
Então vamos entender quem são essas crianças que porventura possa realmente vir nessas correntes infantis. Vamos lá. Então, da mesma forma que um espírito demora na preparação para reencarnar, ele também demora um certo tempo após a morte para se reestruturar no plano espiritual. Ok? Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar aquele espírito que era o guia do André Luiz. Certo? Ele tinha um rosto, tinha um tamanho corporal, não tinha? Tinha um corpo astral. Ok? Vamos supor que ele vai reencarnar. Aí ele reencarna, prepara o seu corpo, tal, reencarna. Aí 5 anos de idade ele morre. Aí ele volta para o astral, com que corpo que ele vai voltar ao astral? Com o corpo de criança, com aquela forma física que ele tinha, ou com aquela anterior, que era o guia do André Luiz? E aí, qual que é a resposta de vocês? Então, por quê? Veja bem, ele demorou muito para preparar, para se adaptar àquele corpo. Nessa adaptação, ele começa a perder a estruturação astral, a forma astral do corpo anterior. Ok? Então, ele penetra neste corpo. Ele vive uma experiência. Quando ele morre, o corpo astral que se afasta tem a forma física daquela criança que ele usou. Mas aí eu pergunto, por quanto tempo esta forma física infantil vai se manter no mundo espiritual? Aí que está a charada. Aí que está a charada. Tá? E eu pergunto, quanto tempo vai demorar para essa criança, que é uma pseudo-criança, recobrar a memória do guia do André Luiz? Para ser novamente aquele indivíduo que era o mestre, que era um orientador lá, não é verdade? Qual o sentido? Existe algum sentido de ele ficar sendo criança por 20, 30 anos no Paraná? Depois também, né? Não tem sentido. Depois de 15 anos, ninguém mais é criança. nem lá, nem aqui. Porque é uma sociedade como outra qualquer. Você cresce, você amadurece. Então não tem sentido você ir no centro espírita falar com a Mariazinha, depois de 20 anos, a Mariazinha continua Mariazinha. Querendo doce, querendo bala. Então, nas cidades astrais, existe um grupo de espíritos, presta bem atenção, um local especial, especializados em receber e recepcionar crianças após a morte. Alguns chamariam o Vale das Crianças. Ok? Então existem lá terapeutas, psicólogos, pessoas treinadas para receber essa criança. Que todo mundo que está lá, todo terapeuta que está trabalhando sabe que ela não é uma criança, ela está uma criança. É isso que vocês precisam ter na memória. Ela não é uma criança, ela está como uma criança, vivendo uma experiência porque ela perdeu a consciência. Quando você perde, você vira uma criança. Mas quanto tempo os terapeutas têm de prazo lá no mundo astral para botar essa criança, deixar de ser criança e fazer uma simbiose com a memória da vida anterior e se tornar um adulto o mais rápido possível? Presta bem atenção, no plano astral, o jogo desses terapeutas, que eu já visitei muito esses lugares, né, é trazer essa criança o mais rápido possível para o estado de consciência adulta. Porque não tem sentido existir como criança do lado de lá. Ok? Porque senão não precisava encarnar, né? Encarnar para quê? Eu viro criança e fico lá, no jardim da infância da cidade do nosso lar. Não tem sentido. A experiência é aqui. Aqui que se gera um corpo biológico, um estado infantil. Ok? Então, é muito importante que nós tenhamos esse tipo de consciência. Nós não somos crianças, nós estamos lá.
Então, após a morte, uma entidade é recepcionada por esses grupos de espíritos e ela é levada, porque ela também não pode ficar por aqui vagando. Ela não pode ficar aqui vagando porque ela não sabe o que fazer. E o plano astral não permite que essas almas sofram, perdidas, confusas, andando, vagando aqui pela Terra. Imediatamente elas são encaminhadas. Ok? Elas chegam num determinado lugar da cidade astral, uma região preparada para elas. Parece que elas estão num jardim infantil, num parquinho infantil. Muito bem, vários problemas surgem. Eu quero a mamãe. Eu quero o papai. Eu quero a mamãe. Eu quero o papai. Como é que ela faz? Que essa criança que fica chorando pela mamãe e pelo papai. Como que a gente resolve isso? Como que vocês, terapeutas, resolveriam esse problema? Astral. Só tem um jeito. Vamos buscar a mamãe e o papai. Mas quando que a gente pode fazer isso? Como que a gente pode fazer isso? Vamos esperar a mamãe e o papai dormir. Então a gente pega o papai e a mamãe e leva lá. Vem os espíritos pegar, leva e deixa a mãe com essa criança. À noite, durante o tempo. Aí a mãe volta, ai, sonhei com meu filho. Sonhei que eu estava abraçando meu filho, que eu estava brincando com meu filho, patati patatá. E estava. Isso faz parte do trabalho terapêutico lá, levar as pais, as mães, junto dessas crianças, enquanto elas estão nessa primeira fase de recuperação. Ok? Existe um processo de treinamento, ela passa até por instrumentação, uma instrumentação avançada, onde, novamente, elas vão ser banhadas por um campo de energia, e esse campo de energia vai fazer uma expansão da consciência e desestruturação do corpo astral vindo de criança. Ou seja, ela vai passar por um processo de, em poucos meses, ou no máximo 1 ou 2 anos, ela recuperar totalmente a sua memória de vida anterior. Aí, não só 2 coisas é transformada. Ela não tem mais uma memória de criança, ela passa a recuperar a memória anterior, e o corpo físico dela, a aparência astral dela, também é modificada e ela assume um corpo adulto. E esse corpo adulto que ela assume pode até ser uma imagem da vida anterior que ela usava. Perdendo totalmente o contato com essa imagem desse corpo físico de criança que ela viveu em pouco tempo nesta vida. Ela escolhe a forma física, porque as formas físicas lá podem ser moldáveis. Depende do grau que o espírito possui, ele é moldável. Agora, só espíritos umbralinos que não sabem de nada, que eles não sabem fazer com o seu próprio corpo. Não sabem nem se curar, se cuidar, eles não sabem fazer isso. Ok? Mas quando você vai para uma sociedade mais avançada, você tem acesso a grandes mestres, a grandes orientadores, seus mentores cargos, a sua tecnologia, rapidamente esse processo de criança deixa de existir. Ok? Então, o tempo de duração desse estágio infantil no mundo astral depende de cada espírito. Depende do processo kármico vivenciado por cada espírito. Mas, geralmente, não é muito longo. Não é muito longo. Tá? E a pessoa passa a recobrar a sua memória vivenciada em vidas anteriores. Aí ele vai entender por que ele viveu pouco nessa vida. Ele vai saber por quê, ou ele vai recobrar, porque mesmo antes de encarnar, ele já tinha consciência disso. Olha, eu vou viver pouco lá, tem um resgate a cumprir, certo? E volto logo, vocês me aguardem que eu volto. Ele até deixa o serviço, né? Deixa a vaga, porque ele trabalhava no plano astral, ele tinha uma vivência naquela comunidade, ele fazia algo, ok? Como aquele guia do André Luiz, ele não tinha um trabalho? Ele não trabalhava lá? Quando ele vai ter que retomar, ele pode até retomar aquele trabalho anterior. Então esse indivíduo, ao adquirir a memória cósmica, ele volta a assumir o trabalho que ele tinha antes de reencarnar.
Muitos de vocês, antes de encarnar ou reencarnar nesta vida, vocês tinham toda uma atividade lá no mundo astral. Então é muito engraçado. Uma vez uns amigos meus me tiraram do corpo, me levaram passear numa cidade, né? E começaram a andar comigo lá, tal. Aí eles falaram, vou mostrar uma coisa muito interessante para você, Laércio. Você não se lembra. O cara falou assim, você não se lembra, vou mostrar uma coisa muito interessante para você. Aí o cara abriu uma porta, mostrou um laboratório sofisticado, uma coisa, tudo, sabe? Um monte de gente trabalhando lá, tal. Eu entrei, puta, que eu era físico, gostava de ver aquelas coisas de ciência científica, tal, né? Eu falei, mas o que é tudo isso daqui? O que faz tudo isso aqui? Ele falou assim, poxa, você não se lembra? Isso aqui é seu. Essa pesquisa aqui é sua. Eu falei, mas como? Você que é responsável por tudo isso aqui. Só que eu não lembrava de nada. O que ele quis dizer com isso? Que antes de eu reencarnar, eu trabalhava lá no plano astral. Como um cientista, como uma pessoa, fazendo pesquisa, tal, vivendo aquela tecnologia com outras raças, com outros seres, viajando fora da Terra. Entendeu? Agora, quando eu morrer, certamente eu vou reassumir o trabalho que eu estava fazendo lá. Então, geralmente, eu quero que vocês entendam uma coisa. Nós temos duas vidas. A nossa verdadeira vida, que é lá no plano astral. Lá é a nossa verdadeira vida. Então, o que a gente vê? A gente tem que parar aquilo que a gente está fazendo lá, interromper aquilo que a gente está fazendo lá, para viver uma experiência na matéria. Aí a gente vive essa experiência na matéria. E ao retornar, é como retornar para casa. A morte é uma volta ao lar. A morte não é nenhum castigo. Castigo é ter que largar aquelas coisas para vir para cá. Aí é duro. Os espíritos coçam a cabeça, falam, puta merda, tem que descer naquela merda lá embaixo. Aquela dificuldade, tudo de novo, nascer com criança, que saco. Tanta coisa que eu tenho para fazer aqui no mundo astral, mas eu tomo consciência que é preciso, às vezes a terra precisa de você. Às vezes as almas que estão lá embaixo precisam muito da tua ajuda, precisam muito da tua força lá. Então quando você toma consciência disso, você vai para cumprir a sua missão, cumprir a sua jornada. Entendeu? Então vocês percebam que para o adulto é assim. Então uma criança, quando ela retorna ao plano astral, ela está retornando à sua casa. Então veja bem, é uma perda de tempo se ela fica 50 anos só brincando com bolinha de gude lá no astral. É uma perda de tempo total isso aí. Não tem lógica. Como eu sei dessas coisas, por isso que os espíritos que se manifestam como crianças em centro espírita, quando vêm conversar comigo, não fica falando que é uma criança, porque eu encho o saco dele e falo, pô, para com isso, estou vendo que você não é isso. Entendeu? Então, é muito importante vocês que dirigem centros espíritas, vocês começarem a conversar com os espíritos de uma forma mais... Fala, pô, vamos esclarecer isso aí. Quero saber quando é que você morreu. Já começa com a criança, quando é que você morreu? Se ela começar a enrolar você já fala, não vem enrolar eu. Fala, quero saber quando é que você morreu. Se ela falar, eu morri faz 20 anos, fala, pode parar. Em 20 anos você não cresceu, está criança, jogando bolinha de gude, querendo doce, bala de dentro. Não vou dar bala para você não, vai catar coquinho. Igual aquele cara que você vai no centro de Umbanda, me dá uma pinga, me dá um charuto. Fala, eu vou dar charuto para você, vai catar coquinho, eu vou dar charuto para você. Ou me dá pinga para você. É só começar a tratar o espírito de um jeito diferente. É nós que temos que botar a linha nisso, é nós que temos que ter consciência para dirigir o programa espiritual. E não os espíritos impor a sua condição para nós em certos aspectos. Eu vou contar uma história muito engraçada, é rápida. Uma vez eu fui passar o Réveillon na praia, em Santos ainda. Em Santos. E, não sei se vocês sabem, mas todos os centros de Umbanda descem nessa época para fazer as oferendas, a Iemanjá, aquela coisa toda. E tinha mais ou menos, olha, a praia inteira só tinha centro de Umbanda, cara, é muito de Umbanda, candomblé, toda essa coisa, né? E tinha aqueles mais ricos, todo enfeitado, bonito, e aqueles mais simplesinhos, sabe? E eu andando assim, aqueles mais sofisticados, você nem chegava perto, que era tanta gente, você não conseguia nem chegar perto. Aí eu cheguei num mais simplesinho, olha só a história. Isso aconteceu comigo, né? Eu estava sozinho andando para a praia, meus amigos não queriam sair e tal.
E eu estava andando era umas 10h30, 11 horas da noite, nesse horário, não era longe ainda da passagem de ano. Aí eu cheguei num desses terreiros, que estava uma corda assim, e tinha só uma fileira de pessoas assim em volta. E lá tinha um cara incorporado, tinha um médium incorporado, um caboclo. As pessoas, ele dava passe nessas, então as pessoas entravam, sentavam numa cadeira, tinha um cara que orientava a pessoa, né? E esse cara pegava o charuto, dava aquele bagulho, né? Dava um passe no cara, né? Falava assim, meu filho, não sei o que tem, aquela voz dele, você pode ir. Cara, a coisa funcionou assim. Quando eu cheguei assim, botei a cabeça assim, para olhar o que estava acontecendo, aquele médium fez assim, ó. Parou, virou, olhou, foi direto para mim. Ele foi direto até mim. Quando ele chegou para mim, ele abriu até a roda assim para falar comigo. Ele falou assim, sem nenhum sotaque de preto velho, de caboclo, de nada. Ele falou assim, ô meu filho, que bom que você está aqui. Né? Veja que coisa maravilhosa que é esse país. Quantas pessoas espiritualizadas. Que maravilha tudo isso. Falando português alto e claro. Né? Lá fora, nos outros países, não tem espiritualidade. As pessoas são muito materialistas, são isso. Ele falando de uma forma muito clara. E o cara, o cara ficava puxando ele para ele voltar para dentro para trabalhar lá. Tem um monte de gente na fila para ele dar paz. Ele falou assim, muita paz para você, vá com Deus, fique em paz, viu, meu amigo? E a hora que ele voltou, já voltou como caboclo de novo, foi lá, tá. Isso mostra o quê? Que quando certos espíritos são travestidos de uma certa fantasia, muitas vezes ele chega perto de mim, ele percebe que ele pode conversar de um jeito completamente diferente comigo. Porque eu sei que ele não é aquilo. Da mesma forma, quando vocês, na maioria dos casos, forem centros espíritas e o médium incorporar uma criança, pode ter certeza que não é uma criança. Ele está se fazendo passar por uma criança, em muitos casos usando uma forma psicológica de chegar às pessoas. De dar uma mensagem. Você vai ver, você vai até estranhar, pô, criança inteligente, essa desgraçada, fala cara, puta coisa, né? Você acha estranho uma criança falando essas coisas? Né? Você vai ver que no fundo não é uma criança. Entendeu? Então, esses vales especiais, onde tem as crianças são recepcionadas, elas vivem mesmo uma fase com uma criança, readaptando-se, mas a intenção de todos que cuidam ali é, o mais rápido possível, fazer aquela entidade, aquela consciência, aquela alma, deixar de ser criança. E voltar a restabelecer os elos que ela tinha antes de reencarnar. Então essa é a chave do mundo espiritual. Né? Os meus amigos espíritos, eles conversam comigo, eles me ensinam muito essas coisas, me mostram, levando até lá, observando como é que funcionam as coisas. Da mesma forma, quando um adulto morre, demora para ter uma adaptação desse adulto no plano astral. Depende do estado de consciência dele. Se ele já for um cara mais espiritualizado, já fez os cursos do Lalá, né, assistiu as palestras todas do Lalá, você chega lá e você fala assim, ó, já assisti a palestra do Lalá. Pô, os negros já pegam, pode entrar, vem aqui. Nem deixa você passar pelo umbral, já leva você lá em cima. Né, já tem o pistolão. Por quê? O que vai acontecer? Ele sabe que você já aprendeu um monte de coisa que o cara não precisa ficar falando de novo, sei lá. Né? Ou seja, você não vai dar dor de cabeça no plano astral. Né? Você não vai encher o saco do povo do outro lado. Você já chega lá desse jeito, assim, o que eu tenho para fazer aí? Né? Quero saber onde quero meu emprego, onde eu estava antes de encarnar, que eu quero voltar a trabalhar de novo. Já tem carteira assinada, você já chega lá, tá aqui. Né? Profissão garantida. É isso, você tem duas opções. Morrer da dor de cabeça em centro espírita, né? Ficar baixando em centro espírita sem custo para os outros. Ou você ser um indivíduo equilibrado, harmônico, que vai servir a humanidade, mesmo após a morte. Da mesma forma aqui, você tem duas opções. Você pode ser um encosto, um estorvo para os seus amigos, seus irmãos, seus pais.
Ou você pode ser um mestre, um professor, alguém que vai ajudar essa humanidade a crescer, a evoluir, né? A ter outra visão do mundo. E quando você morre é a mesma coisa. Tudo está em nossas mãos, é a nossa escolha. Você pode escolher ser um bandido, um ladrão, um matador, você pode escolher o que você quiser aqui embaixo. Pode escolher usar droga, fica que nem loucão aí, achando que está no máximo. Né? Vai fundo. Tudo está em nossas mãos. E quando a gente morre também, a maior parte das coisas, principalmente quando a gente morre adulto, não como criança, mas quando você morre adulto, você tem as suas escolhas. Você pode fazer as suas escolhas lá. E tudo depende da preparação espiritual que você tem antes de morrer. Por isso que eu falo, tem cientistas que são céticos, não acreditam em vida após a morte, mas são pessoas muito inteligentes. Então o que acontece? Eu já vi vários casos assim, o cara morre, chega lá, puta merda, mas morri? Morreu, mas não estou morto. O cara começa a falar, puta, então quer dizer que tem vida após a morte mesmo? Então dá um mês pro cara e já está. Porque o cara é muito inteligente, ele não é burro. Ele vai aceitar, fala, pô, tô aqui, né? Exortar, agora vou ter que me virar aqui, né? Entendeu? Eu não acreditava que existia vida após a morte, mas... Você tá entendendo? Mas o cara não foi aqui na Terra, por exemplo, um sem vergonha, um safado. Ele foi um cara concentrado, fazia o trabalho dele normal na sua vida, né? Entendeu? Como tem muita gente que é assim. Né? Mas não tá ligado na espiritualidade, não tá ligado, sabe, nas coisas, entendeu? Então, quando morre, essas pessoas são bem atendidas, são bem recebidas. E rapidamente essas pessoas tiram esse resquício da energia da Terra. Dependendo da energia dela, né? Dos laços afetivos, aquela coisa, se estivesse muito preso à matéria, vai ser um cara mais consciente, ele se liberta mais rápido. Né? É só você tentar entender qual o comportamento dos grandes cientistas, né? Psicólogos, terapeutas, Jung, Freud, após a morte. Né? Como é que esses caras vão se comportar depois da morte? Né? Porque ele vai entender um monte de coisa que ele não entendia quando estava vivo. Ele queria entender talvez a sua ciência. Então, é claro que ele chega lá, ele vai recobrar a consciência, ele vai perceber que muitos erros ele cometeu. Na própria criação da sua estruturação, da personalidade e tudo mais. Que faltou, né, uma coisa muito mais ampla. Que a personalidade humana não é só essa personalidade adquirida aqui, ela tem uma coisa muito vasta por trás. Tem experiências cósmicas muito grandes. Então, as crianças no plano astral, geralmente, elas chegam no Vale das Crianças, onde elas são tratadas como crianças durante um bom tempo, elas brincam, elas se divertem, e o mais rápido possível deve ocorrer a transformação do seu campo áurico, do seu campo energético, para que ela perca essa condição de criança, e ela possa recobrar o mais rápido possível o status de um espírito avançado, de um espírito maduro, consciente. Tá? Esse é o objetivo. E os casos são os mais distintos possíveis, tá? Se você perder uma criança com 2, 3 anos de idade, um filho, depois de 6 meses você vai num centro espírita para tentar receber informação do seu filho, dessa criança, dificilmente você vai encontrar essa criança com 6, 7 meses de idade. Ele vai ser um ser adulto quase. Ele já vai estar mais... Quanto mais jovem morre, mais rápido a recuperação de uma personalidade adulta. Quanto mais tempo ele passa na matéria, mais tempo a matéria impregna o seu campo astral, sua consciência. Ele precisa de um pouco mais de tempo lá para passar para o processo do despertar. Ok? O treinamento... E a criança, você sabe que a criança é muito mais fácil que o adulto, sabia? O adulto dá mais trabalho que uma criança. Por exemplo, o adulto, se ele tem uma crença aqui, se já enfiar na cabeça dele, né, que ele é crente e tudo mais, papapá, que ele vai entrar por céu, vai entrar, e chega lá não tem céu porcaria nenhuma. Então ele dá um trabalho muito grande para os terapeutas lá, né, para ele recobrar, porque ele não quer aceitar. Ele não quer viver aquela experiência. Vocês perceberam, né? No nosso lar tem aquela menina que morre, né? Deixa o noivo dela aqui. Ela não quer ficar lá, ela quer voltar. Ela está pegada, atrelada à matéria. Então, esses espíritos dão muito mais trabalho. Porque eles não querem assumir a vida espiritual deles. Eles não querem assumir a condição espiritual. Eles querem voltar por uma vingança, por um ódio, né?
E muitos de vocês estão assistindo essa novela também, né, que está passando na Globo das 6 horas aí, o encosto, né? A mulher matou o cara, agora o cara fica em cima dela, né? Isso acontece. E esse cara, ele não vai lá para cima, ele não quer ir lá para cima, ele não quer viver a sua vida espiritual, porque ele quer se vingar, ele quer justiça. Às vezes ele fala, não quero nem vingança, eu quero justiça. Né? E aí o plano astral permite que ele fique perto, tal, por um lance de justiça, tal, porque a pessoa merece, né? Sempre falo, todo mundo tem encosto que merece. Então, o tipo de personalidade, o tipo de pessoa que, como você é aqui, quando você morre, você passa muito mais tempo vivendo essa última personalidade, não se reestruturando, do que você possa imaginar, do que uma criança. É muito mais fácil uma criança deixar de ser criança muito mais rápido do que um adulto deixar aquela personalidade, tá, de adulto. Porque ela está muito enraizada num determinado estratura de consciência para ele assumir a personalidade de uma vida anterior. Demora muito mais tempo. Tá? Tem pessoas que passam muitos anos no astral recuperando-se da encarnação. E o plano astral nem permite que ele lembre de vida anterior. Sabia disso? Quando ele está pronto, a personalidade dele está equilibrada, aí os caras vão mostrar as vidas anteriores para ele. Ele relembra. Tem máquinas no astral que ao você acoplar-se a ela, a memória abre. E você vivencia como se estivesse assistindo um filme. Mas é um filme em 3D, você entra na cena, você faz parte dela, novamente. Você revive os pontos cruciais da sua vida. Isso se chama akáshico lá, que a gente acha que é um livro que o cara vai abrir. Não é, é uma máquina sofisticadíssima. Você acopla e você entra na memória cósmica que está em você e aquilo é mostrado para você novamente. Tá? Tudo que vocês imaginam de tecnologia aqui na Terra, que nós conquistamos hoje, é fichinha, é uma mera porcaria em relação ao que tem aqui em cima. Você tem que imaginar que aqui em cima a ciência e tecnologia é coisa de bilhões de anos na frente, qualquer coisa que nós podemos fazer aqui. Em matéria de imagem, percepção, papapá e tudo mais. É muito sofisticado. Então nós temos que ter consciência profunda de que a verdadeira existência nossa é no plano espiritual. Nós largamos de muita coisa aqui para vivermos uma experiência na matéria. Por isso que a maior parte do tempo nós vivemos aqui. Entre uma encarnação e outra, é rara a pessoa que passa 50 anos hoje e está reencarnando de novo. Ela passa 70, 80, 90, 100 anos para voltar à matéria. Porque não há vagas, é um problema sério de vaga aqui na Terra. Né? Então, a nossa existência é lá, não é aqui. Porque se fosse assim, você ficava 2 anos, nós já reencarnava de novo, né? 3 anos já reencarnava de novo. Né? Mas não é assim. Não é assim. Tem uma série tem pessoas, né, que são programadas para viver um pouco mais. Às vezes morrem com 20 anos, um jovem, 18, 19, 20. E uns que morrem com 100 anos, não vai embora, né? 120 anos está aqui ainda. Só dando trabalho para os outros, né? Então, na verdade, quando você tem uma consciência espiritual mais profunda, você sabe que não tem sentido ficar muito tempo aqui carregando um corpo que já faliu há faz tempo. Né? Então o plano astral programa, né, para que você viva mais ou menos tempo. Depende do seu grau de apego à matéria, do seu grau de importância de estar aqui. O próprio Chico Xavier, né, ele já podia ter ido embora há muito tempo. Né? Ele falou assim, não, deixa mais eu que preciso fazer umas coisas aqui, tem muita gente dependendo de mim e tal. Aí ficou o máximo que deu. Aí uma hora o corpo tem que ir embora mesmo, porque acabou o trabalho já foi feito. Você está entendendo? Aí ele fala, deixa que outros virão, outros continuarão fazendo, né? Dando um passo a tudo aquilo que foi feito. Entendeu? É assim que as coisas acontecem. Nós temos que aprender a seguir nossa jornada. Vocês que são pais, que passaram, vocês que estão me ouvindo aí no DVD, que tiveram essa experiência de perder seus filhos, jovens, não se preocupe, não fique chorando por eles.
Tá? Muito pelo contrário, sinta-se feliz por ele ter vivido essa experiência com você. Ele está totalmente amparado no mundo espiritual, no plano espiritual. E certamente essa pessoa tem conexões muito profundas com você, em termos de amor, de todo o amor que ele recebeu de você, todo esse amparo que ele recebeu do casal. Essa gratidão sempre se tornará uma gratidão cósmica, universal. Pode o tempo passar, os milênios passarem, mas as conexões dessas almas nunca deixarão de existir. Nunca. Porque o amor é um dos elos que mais une as almas do mundo espiritual. E toda a humanidade, nós temos uma união muito forte entre nós. Porque nós vivemos as experiências próximas. Nós temos muitos irmãos que viveram experiências próximas a nós. Então é isso que é importante. Nós não podemos achar que somos donos dessas pessoas, mas o único elo de ligação que nós temos entre elas é o amor. O amor que um pai e uma mãe dedicam ao seu filho, né? E que o filho recebe de pronto. Mais cedo ou mais tarde é importante que ele retorne isso. Ele vai ter que retornar isso aos seus pais. Né? Por isso que às vezes, em muitas de nossas experiências aqui, né, os nossos pais, quando envelhecem, né, se tornam uma criança para nós. E nós temos que cuidá-los como se fossem crianças. Dar banho, né, dar o carinho, tudo que ele fazia com a gente quando a gente era criança. É uma experiência interessante você vivenciar um pouco disso. Né? Porque o adulto, às vezes, ele chega um momento que ele fala que eu não tenho tempo para cuidar, não quero saber de cuidar, sabe? Né? Bota no asilo e tal. Mas é muito importante, você está mais próximo ali, né? Você vai perceber uma coisa muito interessante do velho. O velho é muito tai chi. Eu sempre ensino para meus alunos, quando a gente vai praticar tai chi chuan, né? A principal coisa do tai chi é o processo de lentidão. É caminhar lento. E o primeiro exercício que eu dou para os meus alunos é caminhar lento. É um exercício que nós fazemos assim, simplesmente caminhar devagar. Né? É um exercício de tai chi muito interessante. Caminhar lento. Por quê? Porque o ser humano ele vive a 100 por hora, né? 1000 por hora e corre para cá, não para nunca. É 1000 por hora de atividade cerebral. E o tai chi é uma técnica de trazer o indivíduo para dentro. Então ele primeiro vai acalmar, vai se tornar lento. Então é muito interessante, né? Aí eu vou pegar minha mãe, por exemplo, minha mãe está, né? Ela está velhinha e tal, e eu tenho que pegar ela, botar ela naquele andadorzinho. Vamos andar, dona Ida. Dona vai lá devagarzinho, bem tai chi. Aquela que demora assim 10 minutos para sair do quarto e chegar na sala. Se o seu nego é 1000 por hora, ele não aguenta, ele fica louco com a mãe. Vai embora, mãe, vamos logo. Sabe, não pode, você tem que entrar nesse processo tai chi, porque a vida vai levando você a ficar mais suave, mais lento. Tudo se torna mais lento. Você está entendendo? Então você tem que entender esse processo. E quando você está com o tai chi dentro de você, você entende profundamente esse processo. O velho é uma experiência muito interessante. Né? É você dedicar esse amor que ele dedicou para você também. Né? Esse é um exercício, é um exercício de tai chi isso. Nós não devemos abandonar os nossos velhos, botar eles no asilo e largar lá, só porque eu não tenho tempo, preciso trabalhar, preciso fazer as coisas. Nossa sociedade é muito marginal nesse aspecto. Né? Ele é muito marginal. Né? Então nós devemos aprender a cuidar de nossos velhos. Né? É um exercício importante de tai chi que eu falo para os alunos. Você precisa fazer esse exercício, porque daí você vai caminhar como ele, lento, suave, tal. Né? E as crianças é o contrário, as crianças são 1000 por hora, né? Uma criança, você larga, ela vem num furacão, né? Você está entendendo? Ela está com aquela energia toda para pôr para fora, né? A energia do jovem, né? Tal. E essa criança, quando morre no astral, é 1000 por hora também. Você tem que botar essa criança para, né? Para correr. Certo? Mas é muito interessante um dia vocês fazerem uma viagem fora do corpo e pedir para os seus guias, leve lá que eu quero ver Vale das Crianças. Esse termo Vale das Crianças é uma coisa muito espírita para o meu gosto. Porque, na verdade, as coisas lá não são desse jeito. É uma região na cidade astral muito bonita que tem de tudo. Tem tecnologia para as crianças, tem parque para elas brincarem. Né? É uma região preparada para trabalhar com crianças. Tá? Okay? Mas o objetivo principal desses vales é o mais rápido possível fazer com que essas crianças deixem de ser crianças, no bom sentido. Ok? Porque a experiência de ser criança é uma boa experiência para a alma também.
tá? É uma boa experiência para a alma também. Mas é aquilo que eu digo para vocês, existe todo um processo de reestruturação do campo bioenergético. Por isso que vocês viram no nosso lar, quando uma pessoa morre aqui com uma doença kármica, o corpo astral também está desestruturado. Né? Vocês se lembram que o André Luiz morreu com câncer no estômago, com problema no estômago, chegou lá no astral, estava tudo arrebentado o estômago dele também, né? Ele não sabia como é que eu vou curar, como é que eu vou fazer com isso? Porque o corpo astral acabou assumindo aquela deficiência energética do corpo físico. É uma degeneração complexa. Então, ao voltar ao plano astral, ele tem que ir para um hospital lá. Ele tem que passar por um processo de reestruturação do campo energético dele, o campo astral. Porque o corpo astral também fica doente. Fica desequilibrado também. Ele se envolve com vibrações, com energia, ele tem todo um processo de deterioração. Porque ele é uma estrutura bioenergética, tá? Que funciona se estiver harmonizado. Por isso que eu digo para vocês, se vocês souberem fazer yoga e fazer tai chi, vocês fazem fora da matéria. Você sai fora do corpo, você sentiu estranho, só fazer uma respiração. Você vê que o seu corpo astral ele fica todo harmonizado, equilibrado. É uma das coisas que os espíritos fazem no mundo astral, sabia? Foi uma das coisas mais incríveis que eu aprendi quando eu saía do corpo. Eu via os chineses todos fazendo tai chi fora da matéria. Eu falei, mas cacete, para que fazer tai chi fora da matéria? Eu acharia até engraçado se fizesse kung fu fora da matéria, porque eu vou dar chute em quem no astral? O cara está morto, né? Eu vou dar porrada em quem no plano astral? Não tem sentido, né? Sabe? Mas eu falei, pô, aí eu vi os monstros fazendo tai chi lá no plano astral. Aí eu chegava, falei, escuta aqui, por que vocês fazem tai chi aqui? Né? Quando vocês tinham um corpo físico, tudo bem, né? Então aí os mestres, com maior calma, ele vai explicar exatamente que o tai chi foi criado lá na Terra, foi passado para os monges, porque os monges tinham que perceber que eles eram espíritos também. E o tai chi é um exercício, presta atenção no que eu vou falar, que existe fora da matéria, ele não foi inventado aqui. O tai chi sempre existiu lá em cima como um exercício para o espírito. Que quando, em determinada época, os mestres espirituais começaram a mostrar aos chineses, aos monges chineses, a importância de eles entenderem que eles carregavam um espírito e que eles não tinham que treinar o corpo físico, eles tinham que também criar um mecanismo para treinar o espírito, equilibrar energeticamente o espírito. Então o Tai Chi Chuan foi passado a esses monges, né? E começou a acontecer o Tai Chi aqui na Terra, nos mosteiros, aquela coisa toda. Mas isso é uma coisa que os espíritos praticam no astral. Que os espíritos, depois de dias de trabalho nas comunidades astrais, de ficar trabalhando naqueles hospitais, também ficam impregnados com uma energia pesada, densa. Principalmente aqueles que trabalham no resgate, os enfermeiros, sabia? Né? Aqueles hospitais que chegam de tudo, que vocês viram no nosso lar. O que acontece? Esses caras têm que parar. Aí que eles vão fazer um exercício de tai chi, eles vão fazer um trabalho para restabelecer o seu campo vibratório novamente. Ok? Então foi uma coisa muito interessante. Quando eu saio fora do corpo, uma das primeiras coisas que eu faço é me preparar, eu faço uns 10 minutos de exercício de tai chi, para depois eu sinto muito mais leve meu corpo astral e eu posso fluir e andar de uma forma muito mais suave. Porque a hora que você sai do corpo, você está com a energia toda densa do seu corpo físico ainda. Sabe? Aí o seu corpo astral tem dificuldade para se locomover, fazer uma série de coisas, até às vezes flutuar. Então primeiro você tem que parar, fazer todo um trabalho de reestruturação. Aí você se sente mais leve, você flutua com mais facilidade, aí você pode volatilizar até com muito mais facilidade. Então é uma coisa muito interessante que eu aprendi. Inclusive muitos, quando eu tinha academia de Kung Fu aqui em Limeira, né, a gente canalizava os nossos mestres orientais, tinha muitos médiuns videntes que vinham no nosso espaço, né, e eles ficavam intrigados porque viam espíritos chineses fazendo Tai Chi. Os espíritos fazendo o Tai Chi no plano astral. Aí vem aquela pergunta, mas por que você faz no plano astral? Você não tem mais corpo físico. Aí que vem a importância de você entender que esses exercícios são exercícios
tão importantes para harmonizar a vibração do corpo astral. Então, da mesma forma, quando as crianças morrem, elas carregam uma carga material muito grande, né? Dependendo do tipo de doença. Às vezes ela pode ter vivido uma doença difícil, né? Ela carrega essa parte dessa doença no campo astral, então lá ela vai ser reestruturada também, vai ser tratada para o corpo astral ser reestruturado, né? Ela vai passar por uma preparação muito grande para que ela possa recuperar a sua memória madura, o seu ser maduro. Essa é a essência. Ok? Então, façam uma experiência, vocês que estão me ouvindo, vocês aí que trabalham em centro espírita, são dirigentes de centros espíritas, quando uma criança incorporar um médium, tá? Vocês vão ver o que eu estou dizendo. Fale para essa criança, fala, olha, deixa de ser criança, fala comigo como adulto. Você vai ver como ela vai mudar a voz, vai mudar a visão. Porque os nossos orientadores do terceiro milênio, dos centros de espírito, nós temos que ter essa consciência. Tá? Isto não significa que os espíritos do plano astral não possam pegar essas crianças que estão ainda crianças e levar a um centro espírita. E se manifestarem, os médiuns veem, o vidente vão ver como criança. Ok? Isso pode acontecer também. Mas somente com crianças que pouco tempo de vida após a morte. Ok? Crianças com 2, 3, 4 anos, no máximo isso. Depois essas crianças não vão ser mais crianças. Ok? Se você tem na sua comunidade espiritual um médium que incorpora às vezes uma criança, que vocês estão no centro espírita trabalhando há mais de 10 anos e a criança volta toda a reunião. Tem alguma coisa errada. Com essa Mariazinha, com esses espíritos, sabe? Pedindo bala ainda para você. Tá? Vamos tomar um pouco de consciência, vamos conversar com essa criança e falar, pô, né? Não dá, né? Vocês estão tratando nós como crianças, aí o negócio fica chato. Porque o espírito está tratando você como criança. E nós não somos crianças, nós queremos consciência, nós queremos sabedoria. Aí você tem que dar uma dura. Você vê como muda? Muda. Muda porque eu já fiz essa experiência em muitos lugares. Muda. Mas infelizmente, tem certos espíritos no plano astral, certos lugares, que eles não estão autorizados a dar essas informações. Você pergunta para o espírito não fala, não tem autorização para falar, tal. Mas aquilo que eu sempre digo, quando Freud não explica, lá explica. Né? E graças a Deus me ensinaram uma porção de coisas, os meus irmãos espirituais, né? Para que a gente pudesse aqui falar e colocar essas coisas aqui para todos vocês. E aquilo que eu sempre falo, né? O meu trabalho é um trabalho de colocação de ideias, não é uma imposição de verdades. Cada um pega essas palavras, essas coisas e bota dentro da sua cabeça lá e vê se tem lógica, se tem sentido, se tem, né? Se serve para você essa informação, porque cada um acredita no que quiser nesse mundo, né? Cada um, quando você não vive a experiência real, você simplesmente passa a ser um estudante, a observar e avaliar o que as pessoas dizem para você, né? Entendeu? É por aí. Por isso que é complicado para mim, como um cientista, como um físico e também como um médium, como espiritualista. Eu chego às vezes nas maiores autoridades da ciência aqui do nosso mundo e o cara quer me convencer que não tem vida após a morte. Isso é tudo bobagem, essa coisa de fanático religioso. Eu olho para o cara e falo, meu cara, você pode ser até o Einstein falando isso para mim, você não vai me convencer. Você está entendendo? Porque eu tenho a experiência, ele não tem. Ele pode ter o intelecto dele, a cultura, a visão de mundo que ele tem, que ele estudou, que ele aprendeu. Mas ele não tem a minha. Ele não tem a minha experiência, não tem a minha vivência espiritual. Não vai me convencer que não tem vida após a morte. Então, quantos materialistas, cientistas aí acreditam que não tem vida após a morte? Vai buscar explicação em outros caminhos. Né? Então é isso. Então, a vida das crianças no plano espiritual é idêntica aqui. Tá? Elas vão ser crianças sim, vão ser tratadas como criança,
vão brincar como criança, mas durante um tempo. Ok? Não pensem que seu filho que morreu vai estar desamparado, perdido no mundo astral. Não, não vai. Não vai porque no plano espiritual as instituições funcionam. Lá as creches funcionam. Lá não falta merenda, certo? Não tem nego metendo a mão na merenda, entendeu? Lá as pessoas trabalham com amor. Ok? Então você que perdeu seu filho, sua filha, jovem, não fique triste, porque tudo está dentro de uma ordem maior, de uma ordem cósmica, e uma hora, um dia, você vai compreender o porquê de tudo isso, de ter acontecido esse tipo de experiência. Tá ok?